A igreja aqui tem tecnologia, né? Está pregando o evangelho virtualmente também. Louvado seja o nome de Deus por isso. Mas também está o desafio de que nós compartilhemos também mensagens com as pessoas. Às vezes podemos enviar um link, enviar um vídeo para uma pessoa, um amigo, um vizinho. Nós nunca sabemos como uma mensagem pode chegar ao coração de uma pessoa. Mas que bom que a igreja aqui está investindo também em compartilhar o evangelho virtualmente. Nós temos que encontrar todas as formas possíveis para que a palavra de Deus chegue a cada pessoa, a cada coração. E louvado seja o nome de Deus, porque aqui nessa cidade temos a alegria de ter uma igreja. E eu me refiro a uma igreja, não às paredes, mas vocês, irmãos. Nós somos a igreja, amém? Graças também a Deus, porque além da igreja humana, temos também esse templo, essa igreja, essas paredes que estão dedicadas para o Senhor. Nós já estivemos aqui no dia de quarta-feira junto com a minha esposa, mas como não estavam todos aqui, eu vou só convidar minha esposa que vem aqui à frente também, para apresentar ela para algumas pessoas que não tiveram todavia a oportunidade de conhecer. Eu cumprimentei alguns no começo, mas não todos, assim que também dou um bom dia para aqueles que eu não pude cumprimentar. A minha esposa, ela se chama Cássia Carla Alves de Lima da Cruz. Um pouquinho longo, né? É Cássia Cruz para ficar mais fácil. E o meu nome é Willy Mateus Lira da Cruz. Willy Cruz também para resumir. Eu sou de Chapecó, Santa Catarina, não muito longe daqui. E a minha esposa é de Riachão, no Maranhão. Um pouquinho mais longe, só uns 3.000 a mais, 3.000 quilômetros a mais. Mas pela graça de Deus, temos a alegria de poder estar aqui hoje com vocês, de poder fazer parte desse distrito, obrigado meu amor. E poder servir ao Senhor e servir também à igreja. Nosso objetivo aqui, irmãos, é realmente estar ao serviço do nosso Senhor e de cada um de vocês. Eu não vou fazer como político de fazer muita promessa, né? Depois o problema é não conseguir cumprir as promessas. Mas eu e minha esposa temos duas decisões principais que têm o objetivo de poder guiar o nosso ministério. E o primeiro objetivo e decisão que vocês podem contar com relação a isso conosco é que nós estamos decididos a amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Então isso vocês podem cobrar de mim, pastor. Nós esperamos que você, mais de qualquer outra coisa, ame a Deus em primeiro lugar. Então essa sim é uma decisão que eu faço diante de Deus e também diante de vocês. E a segunda decisão e compromisso que eu faço também é amar a cada um de vocês. Amém? E eu acredito que se eu realmente, com a graça de Deus, colocar em prática, desenvolver um amor no coração por cada um de vocês, eu creio de que Deus vai abençoar nosso ministério e nós vamos conseguir servir a igreja, servir a cada um de vocês, servir a Deus como corresponde também. Assim que, irmão, eu também peço uma coisa para vocês, porque eu vou estar orando por cada um de vocês. Assim que aqueles que já estão no grupo da igreja já podem encontrar o meu telefone ali. E eu quero pedir que vocês possam enviar uma mensagem para o meu telefone com o seu nome, quem é a sua família. E se você tem algum pedido de oração, mande por mensagem para mim. Porque eu já no começo do ano anoto os nomes de cada membro da igreja que está frequentando a igreja, aqueles que também não estão, para poder estar orando por vocês. Assim, manda o seu nome, eu vou agendar o seu contato, eu já vou estar orando por você. E pela graça de Deus, muito em breve eu quero poder visitar vocês também. Assim, quando eu for visitar, eu já vou estar orando desde antes. Assim, eu conto com vocês para mandar essa mensagem para mim, com o seu nome, com a sua família e com o seu pedido também de oração. Combinado? Mas eu também vou pedir para vocês uma coisa. Que vocês possam orar por mim e também pela minha esposa e nossa família. Nós sabemos que, como cristãos, nós enfrentamos desafios. Existem provas que encontramos no caminho. E o inimigo, de uma forma especial, ele quer nos atacar. Ele quer impedir que a nossa fé avance. Ele quer impedir que nós compartilhemos a fé por outros. E aqueles que estão, especialmente na frente de batalha, e aqui quem sabe que quem leva o evangelho, quem está ali compartilhando a palavra de Deus, vocês sabem como o inimigo tenta impedir que isso aconteça. Então eu peço que vocês orem por nós e também por cada um de vocês, irmãos, para que Deus nos capacite, para que Deus nos proteja
para que a gente possa sair e anunciar o Evangelho para essa cidade. Amém? Irmãos queridos, em cada igreja que eu vou, eu tenho a alegria de poder chegar e mesmo sem conhecer as pessoas, alguns que eu já conheço já, de poder ir lá em dezembro, vim aqui em quarta-feira, os nomes eu vou aprendendo a pouquinho, mas eu sei que aqui está o povo de Deus, irmãos. E eu sempre tenho essa ênfase que se nós estamos aqui unidos, se somos o povo de Deus, é porque temos algo em comum, que é a palavra, é a doutrina de Deus. É isso aqui que nos une. Nós podemos ir em muitos lugares do mundo, mas se encontramos o povo de Deus, encontraremos um grupo de pessoas que tem a palavra aberta, está buscando a verdade de Deus, não somente conhecê-la, como também colocá-la em prática em nossa vida. Eu sei que nessa manhã temos algumas visitas também. O irmão até me informou os nomes, mas eu não vou lembrar de memória. Se o irmão puder me ajudar com os nomes, irmão. Olimpo, está nos acompanhando também aqui. Um casal também que nos acompanha ali ao fundo. Bem-vindos a cada um de vocês. Alberto e sua esposa. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Eu digo que essa casa aqui não é a casa do pastor. Ah, também a Fabiana ali. Bom, que Deus te abençoe também. Sim, Olimpo, né? Também que Deus abençoe. Queridos, que a graça de Deus possa estar sobre cada um de nós. Aqueles que vêm pela primeira vez, os irmãos também da casa. Eu sempre digo que essa aqui não é a casa do pastor, não é a casa do João, da Maria, é a casa de Deus. E quando você entrou pela porta, o próprio Senhor Jesus Cristo te recebeu com os braços abertos. Então, que você possa sentir que está na casa de Deus e que você é sempre bem-vindo. E realmente é o desejo do Senhor que nós possamos estar nesse lugar reunidos para encontrar-nos com Ele e para adorar o seu santo nome. Eu quero abrir a Bíblia, mas antes de abrir a Bíblia, eu quero fazer uma pequena oração. Oremos? Pai eterno, aqui estamos na tua presença, estamos reunidos para te adorar e também, ó Pai querido, nós estamos com o coração aberto para receber a tua palavra. Pedimos, Senhor, que através do Espírito o Senhor fale ao nosso coração e que ao receber essa palavra possamos recebê-la, Senhor, com alegria e dispostos também a viver essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, desde o princípio da história, sempre existiu o povo de Deus. Mesmo em tempo de trevas, mesmo em tempo que se queimavam as Bíblias, quando havia perseguição, sempre existiu o povo de Deus. E aqui na cidade de Santa Clara, também existe o povo de Deus. Eu creio pela fé que nós somos parte do povo de Deus. Mas eu creio que não somos os únicos em Santa Clara que somos parte do povo de Deus. Eu creio que o Senhor tem outros filhos e filhas que estão espalhados por essa cidade. Pessoas que estão orando, talvez nesse momento inclusive, falando com Deus, dentro do conhecimento que eles têm da verdade. Talvez não todo o conhecimento que nós temos o privilégio de ter, mas no conhecimento que eles têm, eles estão buscando a presença de Deus na vida deles. E eu sei que Deus, quando Deus conhece cada coração, Ele sabe a sinceridade que existe no nosso coração. Nós sabemos, irmãos, que todos aqui somos falhos, e nós tristemente muitas vezes cometemos pecados, mesmo quando não queremos fazê-lo. Às vezes, quando nos damos conta, já fizemos algo que não foi do agrado do nosso Senhor. Ainda bem que nosso Deus é paciente, Ele é misericordioso, e Ele ansiosamente espera que o seu povo possa estar preparado para receber a unção do Espírito Santo. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele exerceu especialmente seu ministério num período de 3 anos e meio. E nesse período, Ele chamou um grupo de pessoas que Ele capacitou, Ele ensinou, Ele discipulou as pessoas para que eles estivessem preparados para entender o Evangelho e também poder compartilhar o Evangelho com os demais. Nós temos aqui um grupo de pessoas
Jesus tinha 12 discípulos. Sabemos que desses 12, infelizmente, um deles se desviou do caminho. Não porque não tinha oportunidade, Deus também o amava, Jesus o amava. Mas, infelizmente, Judas, com todas as possibilidades, decidiu rejeitar a oportunidade que ele tinha. Mas Deus também oferece hoje para nós, irmãos, e para essa cidade, uma oportunidade. A oportunidade de conhecer a palavra, a oportunidade de receber o poder de Deus e a oportunidade de confirmar o nosso nome no livro da vida, para poder receber a vida eterna. Então nós temos essa oportunidade, irmãos. Mas Deus também dá liberdade para cada um de nós, para decidir o que é que nós vamos fazer com essa oportunidade. Vocês sabem que depois que Jesus ele ressuscitou, ele chamou mais os discípulos e ele confiou uma missão para eles. E a missão não era pequena, irmãos. A missão era nada mais, nada menos que ir e pregar o evangelho para onde? Para a vizinhança? Não. Para o bairro? Não. Para a cidade? Não. Pregar aonde o evangelho? Para todo mundo. Esse foi e ainda é o desafio que nós também temos. Pela graça de Deus, nós estamos aqui nessa cidade de Santa Clara e nós não temos que ir pregar o evangelho como naquele testemunho que nós vimos no Provai e Vede, né? Que foi até as Ilhas Marshall para poder pregar o evangelho. Talvez você não tenha que ir até as Ilhas Marshall para pregar o evangelho. Você não tem que ir lá na Amazônia para pregar o evangelho. Você não tem que ir na China para pregar o evangelho. Mas existe um lugar que você agora pode pregar o evangelho. Aonde é? Santa Clara. Esse é o lugar do mundo que Deus te colocou. E é aqui que você tem que pregar o evangelho. E aí está o desafio, né? Eu acredito que muitas pessoas aqui na cidade já conhecem a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Santa Clara. Mas pode ser que eles não conheçam quase nada. Talvez alguns sabem que existem alguns adventistas. Talvez alguns sabem que existe a igreja. A igreja é aquela que está na esquina lá da rua tal, esquina com outra rua tal. E até aí está a informação que eles têm. Pode ser inclusive que alguns tenham informação que a Igreja Adventista é uma seita. Como infelizmente muitas vezes essa mentira é espalhada por aí, com tal de desanimar as pessoas, de poder conhecer a verdade que pregamos, de conhecer a mensagem que estamos compartilhando. Você sabia que os primeiros cristãos eram chamados de seita? Sabiam disso? Flávio Joséfo, que era um judeu, um historiador judeu, ele foi convocado pelo governo romano para escrever a história, né, do povo judeu. E Flávio Joséfo, ele escreveu acerca de uma seita dentro dos judeus. E eles chamavam de O Caminho, né? Era o caminho. E está na Bíblia também. Quando fazem referência ao caminho, se referem aos primeiros cristãos, que eram em parte judeus, eram também gentios, mas não estavam seguindo a maioria. A maioria dentro de Judá seguia uma fé que é israelita, mas ainda assim já influenciada por certos costumes, por certas tradições. Não era aquela fé genuína, já estava influenciada pelos costumes humanos. Por isso, quando Cristo veio, não aceitaram a Cristo. Porque estavam tão agarrados nas tradições que eles tinham, que não foram capazes de reconhecer o Filho de Deus quando estava diante deles. Mas esse grupo, que era sincero, que estava com o coração disposto, que recebeu a palavra de Cristo e aceitou, era acusado de ser uma seita. A seita do caminho. E, inclusive, irmãos, você vai nos livros de história e você encontra que diziam assim, esse grupo, essa seita, esse caminho aí, esses cristãos, eles são canibais. Sabia disso? Está escrito. Porque eles comem sangue de pessoas. Sabia disso? Está escrito nos livros de história. Porque Jesus, quando ele ensinou a ceia do Senhor, o que foi que ele disse? Esse pão é
meu corpo, e esse suco é o meu sangue que por vocês foi derramado. E os de fora, com o inimigo ali, né, influenciando, disse, olha só, vamos exagerar essa história aí, ó, toma essa história, vamos mentir um pouco. Esse pão aí, eles estão comendo carne humana, eles estão tomando sangue humano. E assim são as mentiras, e muitas, que o diabo coloca contra o povo de Deus. E assim pessoas que recebem essa informação têm preconceito e nunca vão entrar por essa porta, porque eles não conhecem a verdade que aqui nós estamos pregando, que é a verdade da palavra de Deus. Mas se nós estamos dispostos, irmãos, Deus pode nos usar para que, assim como foi na história para as crianças, né, nós sermos luz para essa cidade. Abra sua Bíblia no livro de Atos. O livro de Atos é um livro de história, a história do princípio do cristianismo. Aqui conta a história da igreja, nos seus primórdios. Vamos no livro de Atos, no capítulo 2. E eu quero ler com vocês esse lindo relato, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Qual que é o contexto aqui? Se vocês lembrarem um pouquinho, depois que Jesus ressuscitou, ele se encontrou com os discípulos e ele disse que eles deviam esperar. Eles não deviam sair assim, ó, de forma apressurada, despreparada. Eles deviam esperar um pouquinho, porque algo ia acontecer no meio deles. O que ia acontecer com eles? O que eles iam receber? Vocês lembram? O Espírito Santo. Então, irmãos, nós também temos o desafio hoje, como igreja de Santa Clara, de pregar para a cidade de Santa Clara, de falar para os vizinhos, na cidade, nos comércios, no interior. Nós temos que levar o evangelho, mas não é para sair correndo, desesperado e despreparado. Nós temos que sair com o Espírito Santo. Amém? E Deus quer derramar o Espírito sobre cada um de vocês que está aqui nessa manhã. Irmãos, o Espírito de Deus está disponível para você, se nós estamos dispostos a recebê-lo. Deus está mais disposto a dar o Espírito do que nós pedir. Nós temos que pedir mais, temos que orar mais. Assim diz a palavra também. Aqui o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, fez um grande discurso. O mesmo Pedro que havia feito pouco tempo antes o quê? Que havia negado o Senhor. Aquele que havia negado o nome de Cristo, agora, cheio do Espírito, faz um grande discurso. Eu não vou ler aqui o discurso de Pedro. Você pode ler na sua casa, está no capítulo 2, você vê ali o Espírito Santo descendo, você vê do versículo 14 até o 36, o discurso de Pedro. Tá? Então pode anotar aí para depois poder lê-lo. Do versículo 14 até o 36 está o discurso de Pedro. Mas vamos ver aqui o 37, o resultado desse discurso. Diz assim, ó, 2:37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Isso foi o que a multidão perguntou, né? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso inclui Santa Clara, porque Deus também nos chama hoje. 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Qual que é a população de Santa Clara? 7.800.
Vocês conseguem imaginar quase a metade aqui sendo batizado? Seria a bênção? Uma bênção, não, irmãos? Uma bênção. Conheci um pastor que quando perguntava para ele, pastor, qual que é o seu alvo de batismo? Ele falava, 3 mil. 3 mil é meu alvo. Assim como Pedro. Irmãos, minha preocupação aqui não é numérica. Deus vai chamar a todos. E por sua graça, os que estão dispostos irão aceitar o chamado. Mas a minha preocupação aqui é assegurar-me de que quando eu saia para pregar, de quando eu encontre com qualquer pessoa, um amigo, um vizinho, um familiar, antes de falar qualquer palavra, antes de dar qualquer argumento, qualquer discurso, eu tenha a certeza de que o meu coração está cheio do Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós estamos cheios do Espírito Santo, uma palavra, uma frase, por mais simples que possa parecer, o Espírito pode utilizar essa palavra para chegar direto ao coração da pessoa. Agora, sem o Espírito, sem a comunhão com Deus, sem uma consagração, eu posso usar o melhor discurso, os melhores argumentos, não vou convencer ninguém. Porque não é nosso argumento que convence o coração, é o Espírito Santo. Então o nosso desafio, irmãos, é garantir que nós estamos com o Espírito Santo no nosso coração. Por isso esse resultado foi alcançado. Por isso esse resultado ainda pode ser alcançado. Porque a promessa também é para os nossos dias. Na Bíblia também está a promessa do Espírito Santo para os últimos dias. Uma porção ainda maior nós iremos de receber, se é que nós estamos preparados e dispostos para receber também esse Espírito. Agora vamos ver aqui, na sequência, qual é a descrição que faz a Bíblia da igreja. Como é que era a igreja? Para ver se nós podemos também nos encaixar nesse relato. Versículo 42, diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas aqui eles perseveravam. 4 aspectos importantes nós devemos perseverar. Primeiro, na doutrina, irmãos. Nós podemos vir aqui fazer muitos discursos. E existem muitos temas importantes para serem falados. Mas devemos perseverar na doutrina, na palavra de Deus, nos ensinamentos que o nosso Senhor nos deixou, e não nos desviar por qualquer vento de lógica humana. Sabe que a tecnologia é uma bênção, irmãos. Nós podemos aqui estar compartilhando com você que está assistindo também a palavra de Deus, mas também sabemos que hoje na internet, nos meios digitais, existem muitas pregações, muitos discursos muito bem elaborados, mas que não são a verdade. E às vezes o próprio povo de Deus dá muito ouvido para certos discursos, que são muito interessantes, são discursos novos, com temas que são ocultos e querem trazer uma novidade, a última novidade da profecia. E com esses argumentos, chamar a atenção das pessoas. Você sabe que o inimigo também é muito astuto. E ele também usa a palavra de Deus distorcida, mudada, para poder confundir as pessoas. Ele tentou até o próprio Senhor Jesus Cristo, usando a palavra. Ele também vai tentar nos enganar com falsas palavras que não vêm de Deus. Está ali misturado a palavra de Deus com o veneno do diabo. E nós às vezes recebemos isso sem perceber. E muitas vezes ele consegue desunir a igreja com essas estratégias. Por isso, irmãos, nós quando vamos estudar a palavra, em primeiro lugar, tome sua Bíblia, você sozinho em sua casa, ore a Deus, quebre o seu coração diante do Senhor e com um coração humilde fale, Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Nós aqui na igreja também nos reunimos para estudar a palavra e é muito importante. Estamos aqui para estudar juntos, é fundamental.
Mas isso não tira a importância de você na sua casa, com oração, de joelhos, com humildade, pedir que Deus fale diretamente ao seu coração. Eu reforço, irmãos, para que você tome tempo para fazer isso. Orar e estudar. Aqui percebemos na doutrina, também na comunhão, no partir do pão e nas orações. Às vezes nós estamos negligenciando, irmãos, essas coisas também. Nos reunimos no sábado, terminou meio-dia, para casa, acabou, né? Às vezes tem pessoas que são adventistas no sétimo dia, não do sétimo dia, né? É só no sábado que é adventista. No resto da semana, esquece. Irmãos, eu não sei se aqui é assim, eu creio que aqui não é assim, até porque eu não conheço ninguém, então não estou falando aqui por causa de ninguém, tá? São coisas que acontecem lá longe, aqui não acontece isso aqui. Mas, infelizmente, às vezes acontece. Nós limitamos o nosso tempo com Deus para algum momento só e depois esquecemos de Deus. Não pode ser assim. Versículo 43 diz assim, ó: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que lindo relato, né? Que lindo também é saber que esse relato pode ser o relato da igreja adventista aqui em Santa Clara. Uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Vamos ser essa igreja? Somos a igreja? Amém, irmãos? Uma igreja que cuida uns dos outros, que vai de casa em casa, que nos visitamos para orar uns pelos outros, que nos preocupamos uns com os outros. Se essa manhã faltou algum irmão da igreja, se faltou aqui uma irmã que não está conosco, estar sinceramente preocupado. Será que esse irmão está bem? Será que essa irmã está bem? Vamos orar para essa pessoa, vamos mandar uma mensagem, não para puxar a orelha, para dizer, irmão, sentimos a sua falta essa manhã, espero que você esteja bem, mas se não está, por favor nos avise, para que possamos ir à sua casa e possamos também te visitar. Um sincero interesse pelas pessoas. Quando nós estamos vivendo essa realidade, irmãos, o próprio Senhor, nosso Deus, traz para a igreja mais pessoas. Porque Ele sabe que quando a pessoa entrar por aquela porta, vai ser bem recebida, vai ser amada. Essa pessoa vai ver em nós, nos nossos olhos, o brilho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nossas palavras, a pessoa que entrar por aqui vai escutar a palavra de Cristo. Em nossas ações, a pessoa vai ver o amor do Senhor. Por isso aqui na última linha desse versículo 47, diz assim, ó: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. O Senhor trazia. Porque Deus sabe quando a igreja está pronta, Ele pode mandar mais pessoas. Porque essa igreja está pronta para crescer. Agora, se na igreja existe desunião, se falta amor, se tem conflito por cargo de igreja, se falamos mal um dos outros, se estamos criticando cada um aqui, se quando a pessoa entra na igreja e por aí por alguma razão a pessoa está suja, sua roupa não está na melhor condição, nós olhamos de cima e embaixo e começamos a julgar a pessoa, Ele não vai mandar, porque a pessoa vai entrar, não vai ver Cristo em nós e não vai voltar mais. Mas Ele sabe, o Senhor, se nós estamos preparados, Ele pode mandar, que a pessoa vai chegar aqui e a pessoa vai perceber que Cristo está nesse lugar e está em cada um de nós. Irmãos, nós temos que ir buscar, mas Deus também vai mandar, se nós estamos preparados.
O desafio que nós temos, irmãos, é orar. Dizer, Senhor, eu quero receber o Espírito Santo para poder levar a mensagem para as pessoas. Talvez você diga, olha pastor, eu não sei como levar a mensagem. Eu não tenho o dom de pregar, não tenho o dom de cantar, não consigo passar uma lição, fico muito nervoso. Não te preocupe, irmãos. Qualquer pessoa que está disposta, Deus vai dar para você algum dom que você possa usar para poder ajudar as pessoas. Me lembro que numa igreja que nós pastoreávamos lá na Argentina, na cidade de El Bolsón, se chama a cidade. Havia uma irmã que uma vez contou uma história que ela gostava muito de plantas, né? Muitas mulheres gostam de plantas, eu também gosto de plantas, né? Não gostava antes, agora eu gosto. E ela gostava de plantas e ela de tempo em tempo ia comprar mais plantas, né? Porque parece que nunca é suficiente, né? Tem uma, duas, três, que é quatro, cinco, vai num lugar, vê uma nova, que é uma mudinha aqui, uma mudinha ali. E essa irmã sempre ia colecionando plantas. E um dia ela foi para pagar uma conta, e ela estava com uma planta, e tinha outra pessoa que também, nessa fila, gostava de plantas. E aí já em seguida o assunto começou de, né? Olha que planta bonita e não sei o que, eu tenho isso, você tem uma mudinha daquilo, eu te levo uma mudinha, e a conversa vai, vem, vai, vem. E nessa simples conversa começou o quê? Uma amizade. E essa pessoa, que ela não conhecia até poucos momentos antes, criou um carinho por essa irmã de igreja, e começaram a se visitar, e através das plantas que elas gostavam, se deu um bom testemunho, um testemunho de amor, de uma palavra diferente, de uma atitude diferente, até que finalmente a pessoa perguntou, qual igreja você vai? Eu quero também ir na sua igreja. Amém? Não é lindo quando as pessoas perguntam em qual igreja você vai? Eu quero ir na sua igreja. Quando uma pessoa pergunta isso, é porque ela já viu Cristo em você antes. Então, irmãos, não se preocupe com qual dom você queria ter, porque o outro tem e você não tem. Apenas peça para o Senhor qual é o dom que o Senhor está me dando, que eu posso usar para te servir. Senhor, eu quero levar a bandeira de Cristo bem alto. Eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. E pode ter certeza que se você faz essa oração, Deus vai te ajudar, com certeza, a que esse pedido seja cumprido realmente em sua vida. Irmãos, de alguma forma ou outra, nós temos o desafio de levar as boas novas do Senhor para cada pessoa dessa cidade. E você é parte importante dessa missão. Para cada pessoa, até das linhas do interior aqui do município. E você é a parte importante dessa missão. Aonde Deus mandar, nós devemos ir. Quando aqui fala que o próprio Senhor acrescentava, é porque nós entendemos, irmãos, que realmente essa é uma obra de Deus. E nós temos o privilégio de ser ferramentas na mão de Deus. Deus é muito bom naquilo que Ele faz. E nós podemos ser ferramentas em suas mãos para fazer uma linda obra. Que a nossa decisão no nosso coração seja essa. Senhor, me ajuda a poder te servir melhor. Usa-me, Senhor, para poder servir aos também. Nós somos um povo, não qualquer povo. Nós somos o povo de Deus. Nós vamos cantar um hino agora, que é o número 12, que justamente fala também sobre o povo de Deus. Nós cantamos no princípio, né? Somos um pequeno povo muito feliz e vamos continuar cantando a alegria de saber que somos parte do povo de Deus. Quando qualquer música, nos colocamos de pé para cantar juntos. Vinde, povo do Senhor, adorai o povo, ao Espírito exaltai, a Jesus e a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que iluminai nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai
tornar triunfante labutar. Nossas lutas ficarão e virá a redenção. Não me glorificando atrás, reinarão amor e paz, e de novo no Senhor, Oremos. Pai eterno, nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque é uma bênção para nós ser parte do seu povo. Nós pedimos realmente, Senhor, de que nada em nossa vida nos impeça, Senhor, de estar em perfeita comunhão contigo. Pedimos, ó Pai, que assim como nós lemos na tua palavra, que a união que existia nos primeiros inícios do cristianismo também possa existir nessa igreja, ó Pai querido. Que possamos ser a família da fé, que possa existir amor em nós, e que também, ó Pai querido, que as pessoas que entrem em contato conosco vejam a Cristo em cada um de nós, Pai. Possamos não só de palavra amar as pessoas, mas de todo o nosso coração, Senhor, servindo aqueles que precisam, atendendo os Senhores que necessitam, Senhor, nos preocupando com cada um de nós que aqui somos parte dessa igreja, mas também com cada um daqueles que o Senhor nos mandar, Pai. Por isso que a Tua graça e a Tua paz possa estar sobre todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.